Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil das linhas corrente. Eu sou Ana Raquel e na aula de hoje você vai aprender mais uma peça da nossa coleção Fazendinha, que é esse lindo porquinho em amigurumi. Para esse projeto, estou utilizando o fio Amigo Love em apenas duas cores, na cor rosa e na cor marrom. E para quem não conhece o fio Amigo Love, ele é um fio específico para amigurumi, tem na sua composição 100% algodão esserizado. Seu tex é 600 e em cada novelo tem 170 metros, tá bom? Se você ainda não conhece, vale muito a pena conhecer esse fio. Também vou estar utilizando uma meada preta para fazer os bordados, cola de silicone, olhinho número 7, alfinete, marcador, tesoura, agulha de tapeçaria, agulha 2 milímetros de crochê e o enchimento. Vou iniciar nosso projeto pela cabeça, tá bom? Faço um anel mágico e após fazer esse anel mágico, eu vou subir duas correntinhas. Essas duas correntinhas não contam como um ponto, tá bom? A partir do momento que você coloca o primeiro ponto baixo dentro do anel mágico, é o momento que você começa a contar. Então, dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para a parte de trás e essa é a nossa primeira carreira. Na segunda carreira, eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, para cada pontinho de base, eu vou colocar um aumento. E vou ficar com 12 pontos baixos ao final dessa carreira. Finalizei a minha carreira, vou soltar um pouquinho o meu fio para dar o acabamento aqui no anel mágico e ele não soltar. O que eu faço? Eu passo minha agulha aqui, nas alcinhas de trás do nosso ponto baixo, pode ser em qualquer um, tá bom? Laço esse fio, formando uma alcinha, passo o fio por dentro e puxo. Vai dar um nozinho e você pode cortar bem rente ou você pode cortar deixando um pedacinho que não vai soltar, tá bom? Cortei o fio e agora eu vou voltar trabalhando a minha próxima carreira, que é a nossa carreira 3, tá bom? Então, na carreira 3, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador para iniciar o primeiro ponto da nossa carreira e vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei minha carreira, tiro o marcador, coloco o marcador novamente, faço um ponto primeiro, coloco o marcador antes, tá? E agora eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento, tá? Por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente. E agora, a nossa próxima carreira, que é a carreira 5, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento, tá bom? Vou fazer isso por toda a volta até chegar no marcador e ao final da minha carreira eu vou ficar com 30 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, tiro um marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima e agora eu vou trabalhar minha carreira 6. Então, nessa carreira eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Você vai fazer isso até chegar lá no marcador e ao final dessa carreira eu vou ficar com 36 pontos baixos. Finalizei minha carreira e olha só como ficou. Agora eu tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora eu vou começar a subir uma sequência de carreiras retas. Então, da carreira 7 à carreira 12, eu vou subir 6 carreiras de ponto sobre ponto, ficando dessa forma, tá? Apenas ponto sobre ponto, com 36 pontos. Então, agora eu vou colocar os olhinhos. Então, eu vou contar a partir do primeira carreira, 9 carreiras de ponto baixo, tá? Entre a 9 e a 10, você marca para colocar o primeiro olhinho, e com 6 pontos de distância do olhinho para o outro, você vai colocar o próximo olhinho, tá? Então, você marca e vai colocar os olhinhos. Estou utilizando o olhinho com trava de segurança número 7, tá bom? Para esse tamanho. Então, você marca, coloca o olhinho, tá? Coloca a trava de segurança e já podemos voltar a trabalhar nossas carreiras, tá certo? Paramos na carreira 12 e agora eu vou iniciar a carreira 13. Vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e nessa carreira eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos. Para quem não sabe como funciona a diminuição, você vai pegar o primeiro ponto e o segundo ponto, pegando apenas as alcinhas de fora,
e puxa fazendo um ponto baixo, tá? Vou fazer novamente. 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou fazer, ó, pegando uma alcinha de fora de cada ponto e puxo fazendo um ponto baixo, formando uma diminuição, tá? Então, você vai seguir fazendo essa sequência até chegar no marcador e vai ficar no total de 30 pontos até o final da nossa carreira. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora nossa carreira 14, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora nossa carreira 15, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos, tá? Então, você vai seguir trabalhando até chegar no marcador, confere a quantidade de pontos, mas ao final dessa carreira, você vai ficar com 18 pontinhos baixos. Finalizei minha carreira, vou tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora eu vou trabalhar a carreira 16, uma carreira reta de ponto sobre ponto, tá? Essa é a nossa primeira carreira do corpinho, tá? A gente faz o corpinho junto com a cabeça, tá bom? Então, a carreira 16 é uma carreira reta de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, vou tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora a carreira 17 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei minha carreira, ficou dessa forma, tiro o marcador, faço um ponto baixo novamente, coloco o marcador, e a nossa carreira 18, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Vou fazer isso até chegar lá no marcador, e ao final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos baixos, tá bom? Finalizei minha carreira, tiro o marcador, coloco um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora eu vou subir uma sequência de carreiras retas. Então, da carreira 19 à carreira 24, eu vou trabalhar 6 carreiras de ponto sobre ponto, e ao final de cada carreira eu vou ficar com 30 pontos, tá? Vou apenas subir esse corpinho. Então, eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Finalizei as 6 carreiras, vou soltar um pouquinho aqui o fio e vou colocar o enchimento aqui na cabeça, tá? Você vai colocando aos pouquinhos até ficar bem redondinha essa cabeça. Não precisa colocar muito para não abrir os pontos. Eu vou colocar e volto com vocês. Olha só, coloquei o enchimento, deixei a cabeça bem redondinha, tá? E agora eu posso seguir trabalhando normalmente. Vou tirar o marcador, coloco o fio aqui na agulha e vou iniciar a nossa carreira 25, tá? Paramos na carreira 24, agora vamos iniciar a carreira 25. Faço um ponto baixo, coloco o marcador, e nessa carreira eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dela, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora na carreira 26 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição até o final. Nessa carreira eu vou ficar com 18 pontos baixos, tá bom? Finalizei minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora na carreira 27 eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Ela vai ficar um pouquinho mais difícil para você fazer, mas você dobra a peça e vai fazendo aos pouquinhos, tá? Porque vai começar a fechar esse corpinho. Então, você vai fazer, vai contar certinho, e ao final dessa carreira eu vou ficar com 12 pontos baixos.
Olha só, eu finalizei. Agora eu vou soltar um pouquinho essa laçadinha para não ficar soltando e vou colocar um enchimento aqui no corpinho, tá? Quando você colocar o enchimento, ele vai ficar dessa forma, vai ficar bem redondinho como a cabeça. E uma dica para vocês de quando estiver trabalhando, colocando enchimento, é você colocar esse marcador de carreiras na laçadinha e colocar o enchimento para não correr o risco de desmanchar, tá? Então, essa dica é bem legal que dá para você utilizar e aproveitar muito essa dica. Agora, eu vou iniciar a carreira 28, fazendo apenas 6 diminuições, tá? Não precisa marcar, é só você ir contando as diminuições até chegar na sexta. Cheguei aqui no final, eu solto um pouquinho essa laçadinha e vou cortar o meu fio, tá? Deixei ele um pouquinho longo. Agora, eu solto dessa forma e vou fazer o seguinte. Vou pegar uma agulha de tapeçaria, que são essas agulhas que você utiliza para fazer bordado, ou uma agulha que você tiver em casa. Vai passar esse fio por dentro dele, dessa forma. E agora você vai trabalhar a carreira 29, o anel mágico invertido. Você vai fazer o seguinte, para cada alcinha da carreira anterior, a alcinha de fora, você vai fazer uma costura de alinhavo, tá? Pegando de cima para baixo, dessa forma, por todos os pontinhos. Quando você chegar aqui no último pontinho, olha só. Cheguei, eu puxo e vai fechar esse anel mágico invertido, tá? Então, depois que você puxou, você vai colocar a agulha no mesmo pontinho, coloca para dentro e olha só como fica. Fica bem fechadinho a nossa carreira do anel mágico invertido. Agora é só arrematar o fio. Eu costumo passar por baixo de alguns pontos baixos, dessa forma, e vou cortar esse fio. E vai ficar dessa forma o corpinho do porquinho. Agora vamos começar a fazer as orelhas, tá bom? Então, eu faço um anel mágico e após fazer esse anel mágico, eu vou subir duas correntinhas. Essas correntinhas não contam como ponto, tá? A partir do momento que eu coloco o primeiro ponto baixo dentro dele, eu vou começar a contar. Então, eu vou fazer na primeira carreira, no anel mágico, 6 pontos baixos dentro dele. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para trás e na próxima carreira eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 9 pontos baixos. Finalizei minha carreira, agora na carreira 3, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer isso por toda a volta e vou ficar com 12 pontos baixos ao final dessa carreira. Finalizei, ela ficou dessa forma. Agora, a carreira 4 vai ser apenas uma carreira reta de ponto sobre ponto, tá? Faço minha carreira de ponto sobre ponto, faço um pontinho baixíssimo e já posso cortar o meu fio, tá bom? Puxo bem e a orelhinha, ela vai ficar dessa forma, tá? Vou fazer duas da mesma forma, deixando o fio longo para a costura. Agora, eu vou iniciar o rabinho fazendo um nozinho corrediço e vou começar a subir correntinhas. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9 correntinhas, certo? Ao contar da agulha, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo, ficando um aumento de 3 pontos baixos. E agora, para cada correntinha, eu vou fazer esse aumento triplo, tá? Com 3 pontos baixos em cada alcinha da nossa correntinha. E vou fazer isso até chegar lá no final. Você vai perceber que ele vai começar a enrolar e é exatamente isso que eu quero para o efeito do rabinho do porquinho. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Estou aqui na penúltima. Olha só. 3. Na próxima, mais 3 pontos baixos. E na próxima, mais 3 pontos baixos. Finalizei ao último ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha, soltar meu fio e já posso cortar ele, deixando ele longo para fazer a costura, tá? Então, eu faço essa alcinha e puxo essa laçadinha dessa forma e aperto. Vai ficar 2 fios, esse fio inicial você faz o acabamento, tá? Arremata ele, e o maior você faz a costura no corpinho e vai ficar assim a coisa mais fofa, o rabinho finalizado.
Agora vamos iniciar as pernas, tá? Então você faz um anel mágico, vai subir 2 correntinhas e vai colocar dentro do anel mágico 7 pontos baixos, tá bom? Fecho o anel mágico e coloco esse fio para trás para depois fazer o acabamento nele, tá? Próxima carreira é a carreira número 2. Eu vou fazer 7 aumentos, tá bom? Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento. Então, ao final dessa carreira, eu vou ficar com 14 pontos. E você vai marcando a sua carreira, tá? Então, você faz o primeiro aumento, coloca o marcador e vai fazer essa sequência até o final. Cheguei aqui no final, vou tirar meu marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador novamente. E agora, nossa carreira 3, eu vou trabalhar uma carreira apenas de ponto sobre ponto, tá? Então, uma carreira com 14 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador e agora eu vou cortar o meu fio para fazer a nossa troca de cor, tá? Não precisa ser um fio longo, você vai deixar um pontinho de fio e vai fazer o seguinte, vai pegar a sua agulha e vai voltar no seu ponto baixo, deixando 2 alcinhas na agulha. Eu sempre coloco na mesa para ficar mais fácil de dar o nozinho. Então, você vai pegar o fio da cor da pele, da peça que você estiver fazendo, e vai dar 2 nozinhos levando ele lá para o pezinho do ponto, tá? Isso você pode fazer em todos os seus amigurumis, que dá super certo e super facinho essa troca de cor, tá bom? Olha só. Puxei a laçadinha, ela já fica na cor, na próxima cor. E agora eu vou fazer a carreira 4, tá? E vou fazer apenas uma carreirinha reta de ponto sobre ponto. Corto aqui o excesso do fio e vou seguir trabalhando normalmente até chegar lá no final. A carreira 4, eu vou ficar com 14 pontos baixos. Finalizei minha carreira, olha só como ela ficou. Agora eu faço um ponto baixo, coloco o marcador. E agora na carreira 5, eu vou trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Então, você faz isso até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no final, olha só como ficou. Eu vou fazer o seguinte, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente para iniciar a próxima carreira. E agora, a carreira 6 e a carreira 7 vão ser 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos, tá? Eu apenas vou seguir fazendo 2 carreirinhas retas. Então, ao final de cada carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei minha carreira, ela ficou dessa forma. Vou tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora a carreira 8 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 9 pontos baixos, tá bom? Então, você vai seguir trabalhando essa sequência até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no final, já posso tirar o marcador e vou soltar um pouquinho essa laçadinha para pôr o enchimento aqui no pezinho, tá? Não é necessário você colocar muito enchimento, você coloca só um pouquinho e tome cuidado para não abrir esses pontos, tá bom? Então, com a agulha, com a ajuda de uma pinça ou com a agulha mesmo, você vai levando esse enchimento até chegar a uma quantidade que você acha que é suficiente. Após colocar o enchimento, você vai ver se está suficiente. Então, você vai fazer o seguinte: você vai dobrar a perninha, vai colocar aqui a agulha na laçadinha, tá? E você vai fechar essa perninha com pontos baixos, tá? Então, você fecha dessa forma e vai fechando, pegando um pontinho da frente e um pontinho de trás e fazendo um ponto baixo, tá bom? Essa parte não tem uma quantidade específica, você vai fechando até chegar no último pontinho, tá? Cheguei aqui, ó, no meu último pontinho, eu faço um ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixíssimo para prender esse fio, tá? Então, eu faço o ponto baixíssimo, corto o meu fio, deixando ele longo para fazer a costura e vou soltar essa laçadinha e dou um nozinho, tá? E a perninha vai ficar dessa forma. Você vai precisar fazer 2 da mesma forma, deixando o fio longo para fazer a costura. Agora, vamos começar a fazer o bracinho. Então, eu faço o anel mágico e dentro dele eu vou colocar 7 pontos baixos. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para trás e arremato ele. E agora, a carreira 2 e a carreira 3 vão ser apenas
2 carreiras retas de ponto sobre ponto com 7 pontos baixos, tá? Então, você vai seguir fazendo 7 pontos para cada carreira. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras e volto com vocês. Finalizei a carreira, olha só como ficou. Agora eu vou simular que estou fazendo um ponto baixo, deixando 2 laçadinhas na agulha. Vou cortar o meu fio, não preciso deixar um fio longo, tá? E vou pegar o fio na cor rosa para fazer a troca de cor. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na perninha, tá bom? Vou dar 2 nozinhos bem rente aqui no nosso ponto baixo, deixando dessa forma. E agora eu só faço puxar a laçadinha na cor rosa e já faço minha troca de cor. Esse fio você vai cortar o excesso e vai colocar para dentro da perninha esses 2 nozinhos, tá bom? Então, depois que você colocou esses 2 nozinhos para dentro, você vai seguir trabalhando carreiras retas. Então, da carreira 4 até a carreira 8, eu vou subir 5 carreiras retas de ponto sobre ponto, com cada carreira vai ter 7 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas 7 carreiras e volto com vocês. Finalizei as 7 carreiras, agora eu solto um pouquinho o meu fio e vou colocar um pouquinho de enchimento dentro desse bracinho, tá? Não precisa colocar muito, porque ele é bem fininho mesmo, então você vai colocando aos pouquinhos e vai vendo se está suficiente. Então, com a ajuda de uma pinça, eu vou empurrar esse enchimento, deixando principalmente essa parte marrom, que é a parte da mãozinha, vamos dizer assim, mais cheinha, tá? O braço não precisa ficar tão cheio. Então, você coloca o enchimento, eu vou colocar aqui, e o bracinho vai ficar dessa forma. Agora, você vai voltar a agulha nessa laçadinha e vai fechar aqui o bracinho da mesma forma que fechamos a perninha, tá? Pegando o pontinho da frente, um pontinho de trás e prendendo com um ponto baixo. Como o bracinho é menorzinho, você só vai precisar prender com 3 pontinhos baixos. E no último, você faz um ponto baixíssimo para prender esse fio, tá? Solta a laçadinha, corta o excesso do fio e vou puxar dessa forma, prendendo bem. Então, vai ficar dessa forma o bracinho. Olha só que gracinha. E você vai fazer 2 da mesma forma, lembrando de deixar o fio longo para fazer a costura. Agora, vamos iniciar o focinho fazendo um anel mágico, subindo 2 correntinhas. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para trás e arremato ele, e a próxima carreira será uma carreira de aumento. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento, então vou ficar com 6 aumentos e ao final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreira, agora no próximo ponto faço um ponto baixíssimo e no próximo ponto mais um ponto baixíssimo. E já posso cortar e arrematar esse fio. Com os fios arrematados, ele vai ficar dessa forma e agora eu vou apertar achatando esse focinho para ele ficar no formato oval, tá? Então, você vai achatando ele dessa forma. Agora, você vai pegar uma agulha de tapeçaria com o fio na cor marrom, que é a mesma cor que você estava fazendo a patinha, tá? E vai fazer 2 pontinhos aqui em linha reta. Então, passo num ponto baixo e desço no próximo, tá? E vai ficar dessa forma, olha só, uma linhazinha aqui nessa parte. Do outro lado, você vai fazer a mesma forma. Sobe em um ponto baixo e desce no próximo. E agora, para dar acabamento, olha só como fica, eu vou pegar esses 2 fios e vou dar 2 nozinhos aqui na parte de trás, não tem segredo, tá? E é só cortar o excesso do fio e já está pronto o nosso focinho. Com todas as partes já prontas, agora vamos começar a fazer a montagem. Para começar, eu vou fazer os bordados. Então, vou pegar a agulha tapeçaria com a meada e vou fazer o bordado dos cílios. Você pode pegar em qualquer ponto que você achar melhor, tá? E você vai levar aqui bem rente ao olhinho na parte de cima, tá? Tem que ser bem rente mesmo. E um pontinho para o lado, eu coloco a minha agulha. Vou sair no próximo olhinho, com um pontinho para o lado também. Olha só, vai ficar os cílios. E vou levar esse fio para cima. Então, eu acho uma posição que seja mais confortável para mim. E vou colocar bem rente o olhinho aqui na parte de cima também. Então, você vai colocar o fio e vai levar ele saindo lá no pontinho que você entrou, tá? Então, aqui tá o fio inicial e o fio final. E agora, eu vou dar 2 nozinhos para prender eles. Corto o excesso
bem rente ao nozinho e com a ajuda da agulha mesmo de tapeçaria, eu vou empurrar esse nozinho para dentro da cabeça, tá? Então, quando você aperta e puxa ele para dentro, o acabamento fica assim, perfeito, e não fica aparente um nozinho. Agora, vamos colocar as orelhas. Então, eu coloquei o fio na agulha e vou colocar ela nessa posição. Eu sempre pego um auxílio do alfinete, tá? Para ficar melhor e deixar bem firme. Então, eu vou colocar o alfinete aqui na parte de cima, tá? E vou contar. Então, eu contei 1, 2, 3. No terceiro pontinho da cabeça, eu localizei o início da nossa orelhinha, tá? E vou colocar nessa posição, tá? E agora é só fazer a costura. Então, eu vou fazer o seguinte. O primeiro ponto você sempre pega na cabeça, tá? Então, você vai prender aqui apenas nas alcinhas de fora do ponto baixo. E agora, você vai voltar pegando na orelhinha, passando pelos dois lados, tá? Então, você vai pela orelhinha e volta pelo corpinho por baixo dessa orelhinha, tá? Dessa forma, olha só. Passo meu fio, puxo, então eu volto com a parte do corpo e vou pegando na orelhinha. E vou fazer isso pegando todos os pontinhos, tá? Toma cuidado para não pegar por dentro da cabeça e não sair o enchimento. Então, faz toda a diferença você pegar apenas as alcinhas de fora. Então, você vai seguir fazendo esse processo até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, olha só. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um pontinho e vou deixar uma laçadinha. Passo a agulha por dentro e aperto bem. Agora, coloco essa agulha por dentro da cabeça e puxo para ficar bem presinha essa orelha, tá? E para dar acabamento e para prender essa orelha, eu vou passar por baixo de alguns pontinhos baixos, dessa forma, e já posso cortar o excesso do fio, tá bom? E vai ficar assim a orelhinha. Então, você dobra a pontinha e ela vai ficar dessa forma. E você vai fazer a outra orelhinha da mesma forma, ficando assim. Depois da orelhinha costurada, você dobra ela para dentro dessa forma e ela vai ficar essa curvinha que tem aqui na orelhinha do porquinho, tá bom? Com as orelhinhas já no lugar, agora vamos colocar os bracinhos. Então, eu vou pegar o fio, coloco na agulha, tá? Dessa forma, e vou colocar os bracinhos aqui, sempre bem rente com a orelhinha, tá? Então, você coloca dessa forma. Coloquei aqui tá bem retinho com a orelhinha, com a ajuda do alfinete, você vai colocar para prender e ele não sair do lugar enquanto você costura. Então, coloquei o alfinete, agora eu vou fazer a costura dessa forma. Passo aqui minha agulha pegando apenas 3 pontinhos do corpinho, certo? Dessa forma. Vou puxar aqui esse fio e vou prender o último pontinho. Então, eu sempre prendo o primeiro ponto e o último ponto. Então, aperto bem e agora eu vou seguir prendendo os pontos restantes, pegando um pontinho no corpinho e um pontinho no bracinho, até prender todos eles. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou levar ele lá para trás e vou puxar para dar um acabamento bem legal. E aqui no meu último pontinho eu vou fazer um nozinho, tá? Então, eu passo a agulha, faço essa laçadinha e puxo, formando um nozinho para prender bem esse bracinho. E vou fazer o acabamento da mesma forma que fizemos na orelhinha, tá? Passo por dentro do corpo e passo por baixo de alguns pontinhos baixos. E agora, é só cortar esse excesso de fio, tá bom? E agora eu já posso tirar o alfinete e vai ficar dessa forma o bracinho, tá? Então, você vai costurar da mesma forma o outro bracinho, lembrando de localizar bem aqui a parte da orelhinha, tá bom? E ele vai ficar dessa forma com os bracinhos já no lugar. Agora, vamos começar a costurar as perninhas, tá certo? Então, eu passo o fio na agulha e vou colocar ela aqui sempre rente à orelhinha, tá? Então, braço, orelhinha e perninha é sempre rente, né, em linha reta, para não ficar torto. Então, com a ajuda de um alfinete, eu coloco aqui no lugar, ficando dessa forma, olha só. E vou colocar um alfinete aqui, também no bracinho, para ele não ficar descendo e não ficar incomodando na hora de fazer a costura. Então, eu coloco o alfinete aqui também, coloco na posição que seja mais confortável para você costurar, e vou costurar aqui nessa lateral, tá? Então, eu coloco aqui, ó, de baixo para cima, pegando uma quantidade de pontos, dessa forma, e prendo
o início e prendo o final, da mesma forma que a gente faz lá no bracinho, tá? Olha só. E agora, com essa parte já presa, eu vou começar a costurar, pegando um pontinho do corpo e um pontinho da perninha, até lá no final, com a costura de alinhavo simples. Cheguei aqui no meu último ponto, olha só, eu vou fazer o seguinte, vou dar um pontinho e vou passar a agulha por dentro, prendendo, dessa forma, tá? Vou tirar esses marcadores, né, esses alfinetes, para não atrapalhar. E você vai perceber que essa perninha, ela vai ficar um pouquinho aberta. E eu não quero esse efeito para ela. O que eu faço? Eu levo essa agulha aqui para frente, ó. Frente da perninha. Eu quero que ela fique assim. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pontinho aqui na perninha, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, um pontinho. Puxo. E vou colocar aqui no outro pontinho do corpinho e levo lá para trás. E agora, é só puxar. Quando eu puxo, essa perninha já fica no lugar e ela não vai ficar abrindo, tá? Então, isso é opcional também. Caso você queira colar, dá certo também, mas eu faço dessa forma e dá super certo. Vou dar um nozinho aqui para firmar. E vou dar o acabamento e já posso cortar o fio, tá? Então, eu sempre faço esse processo de passar por baixo de alguns pontinhos baixos e corto o excesso do fio. Olha só, e ela vai ficar dessa forma. Agora, eu tiro o alfinete aqui do bracinho e vai ficar assim. Agora, você vai fazer a costura da outra perninha da mesma forma, tá bom? E olha só como fica a costura da segunda perninha. Agora, eu vou pegar, coloco aqui o bichinho de costa, tá? E vou costurar o rabinho dele. Então, eu passo a agulha novamente dessa forma e vou colocar aqui, ó, prendendo na parte de trás com a costura simples, tá bom? Então, você pega 3 pontinhos do corpo e vai prendendo esse rabinho. Eu vou prender aqui o rabinho e volto com vocês. Prendi aqui o rabinho e olha só que gracinha que fica bem enroladinho o rabinho desse porquinho. Agora, eu vou estar colando o focinho com cola de silicone, tá? Você pode estar utilizando cola quente também, ou você pode estar costurando, que dá super certo também, tá? Então, aqui eu vou passar a cola de silicone mesmo. Então, eu passo aqui, preencho bem todo esse focinho, tá bom? E agora, eu vou colocar aqui bem rente aos olhinhos, olha só. Aqui tá os olhinhos e eu vou colocar aqui nessa posição, arrumando bem. E ele vai ficar assim. Agora, é só esperar um pouquinho secar, tá bom? Para dar um charme a mais ainda nesse porquinho, eu vou fazer as sobrancelhas dele, tá? Então, com a mesma cor da patinha, né, a cor marrom, eu vou colocar aqui na agulha de tapeçaria e vou colocar aqui de trás para frente, pulando 1, 2, 3 pontinhos para cima, certo? Dos cílios, e vou contar um ponto para cima e 2 para o lado, e vou fazer aqui o bordado. Olha só como fica. Vou fazer o mesmo processo, 2 para o lado e 1 para baixo, tá? Você olha bem certinho. E vai colocar essa agulha levando lá para trás da cabeça novamente. Você pode passar por qualquer ponto, tá? E depois você caminha essa agulha para o mesmo ponto onde você entrou, tá bom? Isso faz com que o acabamento fique perfeito. Então, você coloca aqui bem certinho no mesmo ponto. E agora é só dar os nozinhos, cortar o excesso do fio e colocar esse fio para dentro da cabeça, da mesma forma que fizemos lá no bordado dos olhinhos, tá? E vai ficar assim o acabamento. E o nosso porquinho está prontinho. Gostou da aula de hoje? Deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal das Linhas Correntes para ficar ligadinha nas próximas aulas e ficar por dentro da nossa coleção Fazendinha. Então, deixe seu comentário, envia para mais uma amiga crocheteira que vai amar aprender a fazer esse porquinho. Um cheiro bem